dizendo que eu fui até 1 e 2. Eu me lembro de ter passado um pouco, mas de qualquer jeito, vamos para Gálatas capítulo 2, vamos iniciar no verso 1 e vamos rever esses primeiros versos, porque eles são importantes. Eu pretendo ir até o verso 10 hoje. Mas então tá, faz uma ação e a gente inicia. Vocês estão me ouvindo bem, né, pessoal? Então, Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, agradecemos essa oportunidade de reunirmos e estudarmos a sua palavra juntos. Obrigado porque nós temos sido edificados, nós temos consciência, Senhor, de que o Espírito Santo tem atuado em nossas vidas através da tua palavra. Nós podemos ver crescimento, nós podemos ver um aumento da compreensão e os nossos afetos têm se tornado também maiores pela tua palavra, pelo Evangelho e por ti, Pai. Então, muito obrigado, porque essa é uma evidência de que a semente foi lançada num bom solo e deu fruto. Pedimos também que essa palavra nos acompanhe no dia a dia, Senhor, e que a gente possa fazer dos dias da semana, especialmente da segunda e diante, dias de culto. Que o domingo se estenda ao longo da semana, que a gente possa continuar glorificando o teu nome e adorando a ti todos os dias, Senhor. Que todos os dias sejam vistos por nós como uma grande oportunidade de expressar um pouco da sua glória, da beleza do seu evangelho, daquilo que o Senhor fez e tem feito por nós. E continuará fazendo, Senhor, porque tu és fiel. E como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, aquele que começou a boa obra em vós haverá de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então assim nós oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Gente querida, então, verso 2 diz assim: 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé. Não há um consenso sobre a data dessa jornada do apóstolo Paulo para Jerusalém. Os estudiosos contabilizam 4. Ele foi 4 vezes a Jerusalém. Essa daqui foi uma delas, mas eles não têm certeza se essa ocasião foi a mesma em que o livro de Atos descreve uma grande reunião em que os apóstolos discutiram junto com os presbíteros sobre a circuncisão e os problemas relacionados à lei do Antigo Testamento. Os judeus, eles queriam cumprir tudo à risca e queriam que a pessoa só fosse aceita como crente caso ela também trouxesse toda a lei do Antigo Testamento, especialmente a circuncisão. E tem uma reunião muito importante, um concílio, que é Atos de Efésios, capítulo 14 ou 15, e que ficou determinado que não é obrigatório a pessoa se circuncidar, não é obrigatório, mas que as pessoas deveriam se dedicar das práticas exóticas, que havia muita doutrina naquela época, deveriam perseverar na doutrina, na oração e se afastar das imoralidades sexuais, que era um grande problema na época. Então, isso foi decidido, ficou estabelecido, mas os estudiosos dizem que provavelmente essa ocasião aqui do capítulo 2 não é a mesma dessa época. Por que eu estou mencionando isso? Porque, se for o caso dessa aqui ter sido uma outra ocasião diferente, os estudiosos dizem que essa epístola ainda não havia sido escrita na época em que Atos descreve esse concílio. Ou seja, se a epístola ainda não havia sido escrita, essa aqui foi uma ocasião em que eles tiveram que lidar mais uma vez com o mesmo problema. Então, isso mostra que é um problema sério nessa época. A relação daquele que professava fé em Cristo e o cumprimento da lei do Antigo Testamento. Os judeus queriam que todos cumprissem e se circuncidassem. Então, 14 anos depois, tudo bom? 14 anos depois, outra vez a Jerusalém, Barnabé, levando também Tito, e fui em obediência a uma revelação. É importante, a primeira coisa é que Paulo levou Tito. Por que ele levou Tito? Tito era uma pessoa que estava sendo preparada para se tornar um pregador, um pastor, um líder de uma igreja estabelecida na ilha de Creta.
você tem uma carta que o apóstolo Paulo escreve para Tito, e ela é considerada, junto com 1ª e 2ª Timóteo, como uma carta pastoral. Uma carta pastoral. 1ª Timóteo, 2ª Timóteo e Tito são consideradas cartas que nos orientam, e apresentam o fundamento do ministério pastoral, assim como o caso de presbíteros, diáconos, como a igreja ela deve ser conduzida, como os obreiros devem lidar com os membros, como os diáconos devem lidar com os pobres, como deve ser a tarefa do evangelista. Então, tudo isso a gente tem bem detalhado nessas epístolas. E é uma pena que muitos hoje não levam mais esses mandamentos a sério, né? Por exemplo, as coisas que o apóstolo Paulo apresenta como critério para um pastor ser pastor e atuar, muitas igrejas hoje não observam mais, tá? E é complicado, porque os apóstolos dizem que essa foi uma orientação do Senhor Jesus. Não é uma opinião deles, não é uma sugestão, é mandamento de Deus. A igreja ela deveria se portar e ser conduzida da forma em que o apóstolo Paulo apresenta em 1ª e 2ª Timóteo e a carta de Tito. Pedro também, o apóstolo Pedro, ele fala na 1ª e na 2ª epístola sobre como os pastores deveriam conduzir o rebanho. Então, assim, todas as epístolas falam um pouco, mas essas 3 especialmente. Então, Paulo leva Tito, que teria de ser um líder de uma igreja estabelecida, só que ele era gentio. Ele não era judeu, ele era filho de pai e mãe gentio. E isso é muito relevante. Porque se já era difícil para os prosélitos, para aqueles que estavam se aproximando e se tornando membros das igrejas, serem aceitos pelos judeus, imagina um pastor gentio. O conflito, o escândalo que isso poderia ser para um judeu legalista. Mas Paulo vai e leva Tito. E aqui está dizendo que ele foi em obediência a uma revelação. Uma coisa a gente poderia extrair dessa declaração. Paulo afirma que Deus havia se manifestado a ele e orientado ele a se dirigir para Jerusalém, sem saber que tudo isso aqui haveria de acontecer, que ele haveria de encontrar os apóstolos, que judeus estariam presentes e que os judeus iam pressionar para que a circuncisão fosse um dogma, sabe? Ele não sabia disso, mas Deus o preparou para esse momento. E a gente pode extrair uma lição importante daqui, de que Deus, independente das circunstâncias que a gente passe em nossa vida, Deus tem conhecimento delas, conhecimento prévio. E Ele vai nos preparar para enfrentá-las. Seja o fato da gente sair vitorioso nessas circunstâncias, ou seja o fato da gente sair derrotado, fragilizado, humilhado, ainda assim isso está dentro dos propósitos de Deus. E Deus pode usar ambas, a vitória como a derrota, para o nosso bem. Nesse caso, o apóstolo Paulo foi grandemente pressionado para que a circuncisão fosse tida como uma lei, tá? Mas ele resistiu, ele não se submeteu. E a gente vai ver isso nos próximos versos. Então, nunca esqueçam disso. Deus nós, ele direciona os nossos passos. E nessas situações difíceis que a gente vai enfrentar na vida, a gente tem que sempre lembrar daquela palavra que Jesus disse aos discípulos: quando vocês forem levados aos governadores, aos reis, estiverem no tribunal, não temam que vocês haverão de falar, porque será concedido a vocês. Naquele dia, o Espírito Santo os auxiliará, ele falará através de vocês. Isso deveria ser de grande conforto para a gente. Então, fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Olha que legal, o apóstolo Paulo, bom dia. Ele submeteu o ensino dele aos apóstolos. Ele apresentou. Por que ele apresentou? Para que os apóstolos tivessem conhecimento do que ele estava ensinando. Como a gente leu no verso 1, o apóstolo menciona 14 anos. Ou seja, no mínimo, ele já estava pregando há 14 anos.
pregando o evangelho. E mesmo assim, depois de 14 anos ou mais de ministério, porque a data não é precisa, segundo os historiadores, o apóstolo Paulo submete o seu ensino aos apóstolos, para que os apóstolos pudessem entender que ele está pregando ao longo de todo esse tempo aos gentios. E, claro, então, essa é uma demonstração fantástica de humildade do apóstolo Paulo, porque percebam que ele está deixando de lado não somente o tempo de pregação que ele tinha, ele era uma pessoa treinada no ministério, mas ele estava deixando de lado o próprio aparecimento do Senhor Jesus ressurreto no caminho de Damasco. Ele recebeu o evangelho por revelação, nem homem o ensinou. Ele estava deixando de lado os milagres que Deus fazia através da vida dele, os momentos de livramento que ele teve, sabe, as inúmeras igrejas que ele já havia formado e que já haviam sido é, estabelecidas pelo poder de Deus através da pregação dele. Ele deixa tudo de lado. Ele não chega dos apóstolos e diz: eu não preciso apresentar nada a vocês, Deus já está trabalhando através da minha vida. Eu não preciso submeter o meu ensino ao critério ou aval de vocês. Pelo contrário, ele apresenta tudo. Ele passa um relato, sabe, um panorama do que Deus estava fazendo através do trabalho dele e também de Barnabé, que era um companheiro dele. E isso é uma demonstração, assim, que eu acho que é humilhante do que a gente vê hoje no país, sabe? A arrogância que alguns pastores têm, é, a forma que eles é, se apresentam e reivindicam autoridade para si por causa do que eles fizeram nos anos passados. Tudo que Deus fez através da vida deles, a tamanho da igreja deles, e pessoas que foram curadas, e os recursos que entram. O apóstolo Paulo aqui ele ignora coisas muito superiores, e apresenta todo o ensino dele aos apóstolos. Ele queria que isso ficasse esclarecido. E lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Então, aqui, de uma maneira sábia, ele faz uma apresentação do seu ensino, mas ele se aproxima primeiramente dos apóstolos. Ele sabia que era importante que os apóstolos e presbíteros e as demais autoridades da época tivessem conhecimento do seu evangelho. Porque não adiantaria nada ele apresentar para pessoas que não têm posição na igreja. Porque essas pessoas, muitas vezes, ainda que aceitassem o ensino dele, de que isso valeria num contexto onde a autoridade era respeitada, sabe? E as pessoas tinham que, né, receber direcionamento dos seus líderes espirituais. Então aqui ele apresenta o seu evangelho aos apóstolos, a presbíteros, a todas as autoridades que estavam reunidas. E no verso 3, ele diz: mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Então, ele diz que ele se dirigiu aos apóstolos, apresentou o conteúdo do evangelho que ele estava pregando ao longo de anos, e ele informa a igreja da Galácia de que nem mesmo Tito, que era um ministro do evangelho, também pastor, embora jovem, liderando uma igreja na ilha de Creta, nem mesmo ele foi constrangido pelos apóstolos a circuncidar-se. Então ele está deixando claro para os Gálatas de que ele foi para uma reunião com os apóstolos. Os apóstolos aceitaram o seu ensino e não ficaram constrangidos com a presença de um pastor gentio. Isso tudo ele está dizendo para os Gálatas compreenderem a loucura daqueles falsos mestres e líderes que estavam descredibilizando o apóstolo Paulo para as igrejas da Galácia, dizendo que o que ele ensinava não era consistente com o que os apóstolos ensinavam e de que todos precisavam circuncidar-se. Então o apóstolo Paulo fala: não, não, porque eu fui numa reunião, os apóstolos conheceram a minha doutrina, eles não tiveram nada a dizer sobre ela e eu levei um pastor gentio, não circuncidado, e ele não foi constrangido por ninguém a circuncidar-se. Isso é muito importante.
porque ele não está falando de um membro qualquer, ele está falando de alguém que estava no caminho do episcopado, do ministério, e que ia liderar uma igreja, ou provavelmente já liderava. Então aqui a gente pode observar algo importante. A gente deve lembrar que o cristão, ele não deve gastar do seu tempo para levar coisas importantes diante de pessoas que não têm um envolvimento e que não têm a sua vida, em grande parte, dentro do evangelho, a serviço do evangelho. Rede social não é lugar para debater coisas sérias. Com problemas controversos, polêmicas, têm que ser apresentadas e discutidas diante dos líderes de igreja, de pessoas que foram responsabilizadas por guiar o rebanho. E aqui a gente tem a informação de que o apóstolo Paulo discutiu uma questão importante de modo privado, no particular, com alguns líderes importantes da época. Isso não foi levado para um debate plebiscito. Isso foi levado para aqueles que eram responsáveis de Deus por conduzir a igreja de Jesus, a igreja que ele comprou com seu sangue. Então, eu entendo, baseado nessa passagem, de que a maior parte das polêmicas nas redes sociais elas deveriam ser evitadas e que muitos dos conflitos que alguns pregadores se lançam para debater, para discutir, para sair como vitoriosos e vencedores, eles não deveriam se aproximar em primeiro lugar. E um grande problema com respeito à rede social é o fator do engajamento, é a importância do engajamento para o crescimento pessoal do líder. Então, o que não deveria ser feito, que é você levar problemas sérios em público, porque isso deveria ser tomado de forma particular, hoje é quase que uma necessidade de você trazer a público, porque o público é o engajamento. Quanto mais público, mais engajamento. Então, as pessoas, elas, na sua maior parte, e eu estou falando dos líderes de igreja, eles abandonaram um preceito importantíssimo do Novo Testamento, tratar coisas sérias no privado. Hoje não. Hoje eles trazem toda e qualquer polêmica à luz. Falam dela para todos. Por quê? Para que todos vejam a sua sabedoria, o seu conhecimento, o seu posicionamento e ali o louvem, dizendo: glória a Deus pela sua vida, pastor. Você é uma luz em meio às trevas. Enquanto o cara está falando sobre tudo quanto é tipo de barbaridade, sem cessar. E expondo tudo que ele pensa sobre a vida, sobre o mundo, sabe? A público. Que não deveria ser feito. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Só para equilibrar isso que eu falei agora para vocês, é evidente que muitas coisas a gente tem que levar a público. Em muitas situações a gente vai ter que ter um posicionamento. O problema é a pressão que o engajamento nas redes sociais faz sobre as celebridades religiosas, os líderes, de se submeterem a toda a polêmica. Porque é como se você estivesse deixando um trem passar sem você embarcar nele, sem você entrar nele. Você perde o trem. Sabe? Todos os demais líderes estão falando sobre a polêmica. Suas redes bombando. Todos comentando sobre a opinião deles. Os vídeos, os textos, tudo viralizando. E você deixou de falar a respeito da polêmica. O trem foi embora, você não entrou. Então há uma pressão muito grande hoje para que todo e qualquer líder religioso fale sobre alguma polêmica. E quanto mais seguidores ele tiver, maior é a pressão. Poucos conseguem crescer sem falar sobre as polêmicas. Verso 4. Isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a verdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Então ele está dizendo
ele levou Tito. Tito não foi pressionado de forma alguma pelos apóstolos a circuncidar-se. Contudo, haviam judeus ali que ficaram profundamente desconfortáveis com a presença de Tito e que não aceitavam que um pastor incircunciso fosse pastor. Eles não aceitavam que uma pessoa se tornasse membro, uma professante da fé, se não endossasse toda a lei do Antigo Testamento, especialmente a circuncisão. Então, Paulo está dizendo, hoje, só falar. É, sim, sim, é verdade. Oi, Felipe. Uhum. Sim, sim, é uma escravidão. É uma escravidão. Sim, sim. Vamos ver mais sobre essa comparação que ele faz da liberdade com a escravidão. O verso 4 diz: Isso surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado. Para começar, ele diz que esses homens eram falsos irmãos. Então, qual a lição que a gente pode extrair daqui? A gente não pode ter a igreja de uma maneira romântica. A gente não pode enxergar a religião de uma maneira sentimentalista. A Bíblia fala que os inimigos de Cristo, os inimigos da igreja, eles não estão fora, eles estão dentro. Os de fora não são inimigos, porque os de fora Deus quer alcançar. Ele quer que sejam evangelizados. Muitos não vão aceitar o evangelho, mas nem por isso são verdadeiros inimigos. Os inimigos na Bíblia, eles sempre vêm de dentro. E aqui o apóstolo Paulo diz que eles eram falsos irmãos. Por que ele chega a esse ponto de dizer que eles eram falsos irmãos? Por causa da gravidade do que estava em jogo. Para o apóstolo Paulo, esses irmãos eram falsos porque eles não viam a suficiência da obra realizada pelo Senhor Jesus. Eles ensinavam que para você ser salvo e herdar o reino de Deus, você precisa se circuncidar. Você precisa seguir todos aqueles preceitos do Antigo Testamento. E isso é você simplesmente dizer que Jesus não é suficiente. Para o apóstolo Paulo, quem não tinha Jesus como suficiente, simplesmente não tinha uma fé verdadeira nele. E isso não era a opinião dele. Cristo diz que quem não o tivesse como pão, como sangue, como alimento, como caminho, a verdade e a vida, não era membro do seu corpo, não era do seu rebanho, não era parte da família dele, sabe? E ele repetiu isso inúmeras vezes. Os exemplos são mais que eu posso contar. Então, o apóstolo Paulo, o mesmo sentimento e zelo e também discernimento, ele fala: olha, esses irmãos, esses líderes,
porque não eram membros de igreja qualquer, eram líderes, sabe? Ele chama em alguns momentos de falsos apóstolos, porque eles se intitulavam apóstolos, não, eles eram falsos. Foi importante porque não se são nomes. Ainda que seja necessário que a igreja, em muitas situações, entre numa contenda por zelo à glória do evangelho, e outras contendas, elas nascem, sabe, assim como nasceu do sol, a gente deve se precaver de expor o próximo, citando nomes, expondo a pessoa ao ridículo, sabe, apontando o dedo. O ideal é ficar como o apóstolo Paulo ficou, no combate das ideias. Ele os chama de falsos, mas ele ataca muito mais as suas ideias do que o seu caráter, do que eles mesmos. Porque o apóstolo Paulo tinha consciência de que todos são responsáveis diante de Deus. Todos vão prestar contas do que fazem nessa vida a Deus. Então o apóstolo Paulo ele não se colocava como juiz, mas ele se colocava como aquele que deve instruir. Ele deve separar o que é precioso, o que é bom, o que é mal. Ele ficava muito com das ideias, das doutrinas. E evitava de expor pessoas ao ridículo. Raramente mencionava pessoas pelo nome. Ele menciona Alexandre, tema assim, das suas cartas, mas eram pessoas que ele mencionou porque tinham anos de caminhada e de serviço na igreja, que o haviam abandonado e feito muito mal a ele. Então ele menciona a igreja, que conhecia essas pessoas, se afastem deles. Eles me fizeram muito mal. Né? Então ele menciona esses dois pelo nome. Mas fora isso, nem na igreja de Corinto ele menciona as pessoas que haviam cometido pecados graves. Ele só diz: olha, eu fiquei sabendo que alguém entre vocês teve relação sexual com a madrasta. Mas o que é isso? E vocês ainda se orgulham disso? Ele não cita o nome de ninguém. Ele fica sempre no campo das ideias. É algo que hoje me impressiona em como a vida real da fé, a real Bíblia, mas como o nosso tempo, a nossa geração de fé e de fé no primeiro século, que os apóstolos fizeram e orientaram a igreja a fazer. É algo chocante, porque a exposição das pessoas ao ridículo é algo que os apóstolos eles não fizeram. Sabe? Perdão, Felipe, pode falar. Sim. Sim. Uhum. 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 Sim. O legalismo, ele é quando a gente centraliza e tem como dogmas coisas periféricas. O problema é que você pode ser legalista até mesmo com coisas boas. Vou dar um exemplo. Eu tenho muitos amigos cristãos que têm uma profunda atuação na causa social. Eles vão muito à comunidade. Eu também, ao longo da minha vida, especialmente por causa do Rio de Paz, eu fui muito com meu pai à comunidade. Mas eu não fico mencionando isso e não gosto de me autopromover por isso. Mas eu passei, assim, dos 16, dos 17, sei lá, os 15 anos seguintes a isso, eu passei indo à comunidade com meu pai. Eu passei 2 anos indo no Jardim Gramacho com minha esposa, no lixão de Gramacho. Fazendo atividades sociais, evangelizando, conhecendo pessoas, fazendo amigos. Fui muito com meu pai no Jacarezinho, no Mandela, no Manguinho, lá atrás. Sabe? Eu conheci o irmão e várias outras comunidades. Sabe? Inclusive antes da UPP, eu ia com meu pai, antes da presença da polícia dentro das comunidades do Jacarezinho e do Mandela. E lá eu vi ele pregando para 50 traficantes já, pregando para um dos mais importantes do Rio, que hoje está no presídio de Catanduva, presídio de segurança máxima. Eu vi ele pregando para esse homem. Eu vi esse homem oferecendo ao meu pai um prédio. Olha, constrói a ONG aqui. E meu pai dizendo: como assim? Você sabe por que eu estou aqui? Eu não posso aceitar nada de você. E ele ia, baixava a cabeça, o traficante, e pensava: você está aqui por causa da minha alma. Ele falou: sim, não estou aqui para receber nada de você.
Então, assim, eu vi isso tudo, mas eu não fico expondo isso nas redes sociais. Por que que eu tô falando isso? Eu tenho amigos que se autopromovem por causa da causa do pobre, sabe. Eles simplesmente eles fazem brilhar tudo que eles fazem. E eu acho isso muito problemático. E a forma que eles lidam com aqueles que não, vão à comunidade, que não demonstram interesse pelas favelas, eu vejo como algo legalista. Porque eles simplesmente estão, sendo tão amargos e constrangendo tanto as pessoas a viverem como eles, que a coisa já não parece ser mais voluntária, ela não parece ser mais leve, ela é pesada. E eu estou falando de algo belíssimo, que é o envolvimento com comunidades carentes, onde a maioria das pessoas são crentes. E eu acho até que muito mais crente tem favela do que na classe média. É opinião minha, segundo o que eu vivi nas favelas. Então isso me salta aos olhos, porque você pode ser legalista como uma coisa ridícula, como a circuncisão, você pode ser legalista como, práticas profundamente duvidosas, como a gente vê em algumas igrejas, de você se vestir de uma determinada maneira, de você ter que falar em línguas, você ter que rodopiar, sarto, brincadeira, manifestar sua fé de uma maneira extravagante, de uma maneira teatral. Muitos têm essas coisas de uma maneira legalista, porque eles entendem que quem não as praticam não é cristão ou não tem fé. Isso é você ser legalista. É você olhar para alguém e quando você observa que ela não tem algo que você tem, você diz: "Possível ser cristão, Deus não aceita esse tipo de vida", sabe. E isso pode ser feito com coisas boas, como com coisas inúteis, com coisas preciosas, como com coisas que não valem nada. Nesse caso, estava sendo feito especialmente com a circuncisão. Se os gentios não se circuncidassem, eles não poderiam ser salvos. Isso é legalismo. Mas também é legalismo você dizer: "Olha, se esse irmão não vai para a favela, não pisa no morro, ele não é salvo". Isso não existe. É claro que eu acho que ele deveria, seria muito bonito, seria bom para a fé dele, para a vida dele, ele conhecer a situação geográfica do nosso estado, a desigualdade do nosso estado, ver pobre olho a olho, ver as crianças crescendo no meio dos esgoto lá do Rio, sabe, ver as pessoas crescendo sem nada, sabe, sem nada, absolutamente nada, e num lugar muito violento, onde a criança cresce apanhando do pai, da mãe, dos outros. Então a pessoa se torna muito violenta facilmente. E é triste quando o cristão não se importa com isso. Eu fico doido quando alguém diz que tem medo de ir, pesa pela sua segurança, porque eu que já fui muito, a cena que eu imagino quando alguém diz que tem medo é das centenas de crianças correndo pela rua, ou dos idosos indo ao bar tomar uma cerveja ou comprar o pão para o café da manhã. Eu fico doido com isso. Tudo bem, tem risco de vida se você entrar, mas essas crianças vivem lá. Os idosos moram lá, têm 150 anos de existência naquele local, você não vai, você tem medo. Então, assim, né, nem por isso eu quero constranger pessoas a irem, mas seria muito importante para a vida do cristão conhecer. Seria uma forma dele desenvolver sua misericórdia, se encher de compaixão. Foi aquilo que Cristo deixou essa lição para a gente. Quando ele viu aquela multidão, ele viu. No que ele viu, ele teve pena, compaixão, e alimentou toda aquela multidão que estava faminta. Ver é importantíssimo. Oi, pastor Fábio. Sim, né. Sim,
É, não vão. Indiferença, né? É uma decepção. É, 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 sim, 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 perfeito mesmo. Mas tem esse tema do legalismo. É quando você é, puxa para o âmbito da salvação que não deve ser atraído. Isso é você ser legalista. É quando o estilo de vida de uma igreja, as vestes dos membros, as práticas religiosas dos membros são interpretadas por eles como algo imprescindível para a salvação. Isso é legalismo. Claro, Felipe? Uhum. Sim, é. Sim, sim. É, o legalismo, ele necessariamente tem que ter um julgamento envolvido, né. A pessoa que é legalista, ela vai estar julgando os outros com frequência, né. Agora, é isso, é delicado o outro extremo do legalismo, que é você não ligar para o estilo de vida, para a forma que a pessoa conduz a própria vida, ele também é perigoso. E eu acredito que o ser humano, ele é um ser, assim, dos extremos. A gente se inclina muito mais aos extremos, seja um ou outro, do que andar pelo caminho estreito. E quando eu digo caminho estreito, também ter moderação, equilíbrio, porque o caminho, né, do meio, o caminho do equilíbrio, ele envolve você ter relações equilibradas e lidar com o próximo de uma maneira moderada, sabe. Aqueles que lidam com o próximo de uma maneira extrema, eles podem estar inclinados tanto por um lado quanto para o outro. Então, assim, o legalismo, assim como o relativismo, eles são perigosos. E o meio termo, ele é profundamente delicado e difícil de ser, exercido. A gente demonstrar uma opinião, uma compreensão e uma relação equilibrada com as pessoas é muito difícil. Em geral, a gente descamba para um lado, para o outro. Ou a gente não liga para nada e fala para as pessoas não ligarem também, ou a gente liga para tudo e inferniza a vida do próximo. É muito difícil você encontrar alguém equilibrado nesse sentido. É só você pegar as épocas de festividades do nosso país, você percebe isso. O carnaval, por exemplo, é profundamente revelador disso. Mas não só o carnaval, épocas também como Páscoa, você percebe o legalismo na Páscoa. Agora, eu fui ver muitos posts de pastores que foram feitos sobre a Páscoa, que eu pude ler, você percebe a amargura na conotação. Tem uns que querem muito mais confrontar o conservadorismo do que falar sobre a morte e ressurreição de Jesus. Eles sequer mencionam a morte e ressurreição de Jesus. Eles querem usar a Páscoa para falar contra o conservador e contra o fundamentalista. Mas quando você vai para o fundamentalista e conservador, você percebe muitos deles falando só sobre o outro lado, aquele que não reconhece a morte e ressurreição de Jesus e que só fala que Jesus foi um preso político, uma pessoa marginalizada, que se dedicou aos pobres, mas que não menciona nada sobre o reino dos céus. Então você, assim, são coisas que você nota no texto, a pessoa deixa passar. Ela nem percebe, mas ela deixa passar. E eu acho que você ter ou que se preocupa em não correr, em não extremo, e simplesmente falar sobre o significado mais especial da Páscoa, nele, trazendo edificação para a igreja, mostrando a preciosidade da morte e ressurreição de Cristo para as nossas vidas, que foi o que de mais importante ele veio fazer nesse mundo, morrer em nosso lugar. Então, ver alguém expondo isso é algo maravilhoso. Agora, ver alguém usando isso com outro fim é algo terrível, né? E eu vi.
É, pois é, exatamente. O coração vai falar, né, a boca vai falar que o coração está cheio. A pessoa vai falar naquilo que é precioso para ela. Aqueles que vão mergulhar fundo na Páscoa, com desejo de edificar a igreja, porque tem a morte e a ressurreição de Jesus como algo precioso. Aqueles que a usam para combater conservador, têm esse combate como algo precioso. Aqueles que a usam para combater os liberais, têm esse combate como algo precioso. Mas a gente deveria ter um equilíbrio ao lidar com essas coisas. E o carnaval também é outro exemplo, sabe, de legalismo ou de relativismo, porque eu nunca vi, sabe, tanto desses extremos como eu vi esse ano. Pastores indo na Portela, cara, no Sapucaí, e outros dizendo que tá todo mundo indo para o inferno. Não, eu não vou ficar com nenhum nem com o outro, porque a pessoa não vai para o inferno por causa do carnaval, gente. O ser humano já está condenado. A palavra bíblica sobre a condenação é que todos se encontram na mesma situação, sabe? Ninguém vai mais rápido para o inferno por causa do que o outro. Todos estão caminhando para lá. Jesus veio para nos livrar disso, sabe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para que todo aquele que nele crê, sabe? Então, assim, é complicado. Eu vou terminar com esse verso 5, porque eu acho ele importante. São que horas, pessoal? 10h15? Tá, vamos terminar em 5 minutos. Esse verso 5 é bem interessante. A gente termina por aqui. O apóstolo Paulo diz assim: a esses falsos irmãos, não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vocês. Não nos submetemos. Então, aqui, a importância de muitas situações devido à glória do evangelho, a gente se manter firme no nosso posto. Quando o apóstolo Paulo diz que ele não se submeteu, significa que a pressão desses falsos irmãos para que a circuncisão fosse aceita, ou para que esse pastor fosse considerado, ele simplesmente ignoraram. Paulo não teve ouvidos para isso, ele não perdeu tempo nisso. E que ele aqui é sempre importantíssimo aberto, porque quando a causa é central, a gente não deve trazer debate, a gente não deve ceder, a gente permanece no nosso posto. Qual é a causa central aqui? A salvação única e exclusivamente em Jesus. Nada pode ser associado a ela. E o apóstolo Paulo não cedeu isso. Se ele tivesse entendido e tipo, o pastor tivesse sido circuncidado por causa da pressão desses fatos irmãos, o preceito que teria sido aberto nessa época é terrível. Porque uma liderança teria sido circuncidada pela pressão de outros líderes. E isso teria se espalhado pelas igrejas naquela época e teria sido muito prejudicial aos gentios, que quando fossem se converter, teriam essa imagem ou essa notícia de que pastor gentio tem que se circuncidar, que dirá eu. E isso teria sido muito prejudicial para os gentios, para a fé deles. Então foi importante que Paulo não cedesse. Olha que interessante. Aqui ele não cede, e nem Pedro, Tiago, João ou Barnabé, nenhum deles cedeu nesse preceito da circuncisão, mas Timóteo não circuncidou. O livro de Atos diz que quando Paulo leva Timóteo consigo na viagem missionária, porque viu o dom de Deus nele, viu um chamado nele ministerial, o apóstolo Paulo, a primeira coisa que ele fez foi circuncidar Timóteo. Por que Timóteo foi circuncidado? Porque em caso de Timóteo não está em jogo um grupo composto por lideranças debatendo que haveria de se estabelecer como lei. Paulo circuncidou Timóteo porque Timóteo haveria de passar Paulo por inúmeras sinagogas pregando o evangelho. Porque era o que Paulo fazia. Ele chegava numa cidade, procurava a sinagoga e começava a pregar. Esse era o padrão da sua atividade missionária. Quando não havia judeus numa cidade como Atenas, ele ia para o meio da praça e começava a pregar ali. Mas o comum era ele procurar uma sinagoga. E ele ia para lá e pregava. Era importante que esse jovem
que estava entrando no ministério fosse circuncidado, para que já não fosse um escândalo estabelecido no momento que ele chegou ali, sabe? Mas que todos tivessem conhecimento de que um filho de uma mãe judia e de um pai grego se circuncidou, sabe? Por respeito aos judeus, mas não porque ele entendia que isso era necessário para ser salvo. Então, as situações, elas diferem muito. Aí Tito e Timóteo. E Timóteo é importante para evitar o escândalo. É importante para viabilizar a obra missionária e a própria atuação dele. Porque muitos dos lugares que Paulo passou, Timóteo depois ficou líder. Porque o apóstolo Paulo não ficava muito tempo no lugar. Timóteo ficou bastante tempo na igreja de Corinto. Assim como João também ficou na igreja de Éfeso. Então era importante que esse escândalo não fosse apresentado logo no início e dificultasse a obra. No caso de Tito, não. Isso não, eles não poderiam ceder. Os falsos irmãos, eles deveriam compreender que a igreja estava unida, os apóstolos estavam unidos quanto ao assunto da circuncisão. Não é necessário. Assim como todos os demais preceitos do Antigo Testamento. Para a salvação, não são necessários, sabe? Então, assim, é um preceito muito, muito importante, porque mostra que nós, muitas vezes, devemos agir de forma suporte, dependendo da circunstância. O remédio não vai servir sempre para os mesmos sintomas. Sabe? Às vezes, um outro remédio vai ter que ser dado, e às vezes o remédio pode ser muito diferente. E nesse caso, a gente vai ter que acontecer. É isso, pessoal. Alguém com alguma dúvida? Eu gostaria de. É, uhum, né? O skincare é muito bom. É equilibrando, é. Ele vai amolecendo o nosso coração. É, 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 legal. São que horas, pessoal? São que horas, irmão? 10h22. Vamos terminar, pessoal. Eu queria só fazer uma amarração com o que ela disse, que eu achei muito bonito. Uma das coisas mais belas no comportamento do apóstolo Paulo é você ver como ele permanecia firme e inabalável nas suas convicções teológicas, no seu zelo pela glória de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai para Atos, você vê ele sendo chicoteado, apedrejado, preso, ninguém fica do lado dele, quase morre várias vezes. E continua pregando o evangelho de Jesus para todas essas pessoas. Ele pregou para aqueles que são acusadores, ele pregou para aqueles que queriam vê-lo morto. Eu espero que o mais bonito naquela ocasião que ele estava em frente ao rei Agripa e ao governador Festo, em que, depois de 2 anos preso injustamente, o governador Festo diz: Paulo, você está ficando um pouco de estudar. Estou muito estudado, está falando palavras sem nenhum sentido. Ele falou: não, Festo, não, governador. Muito pelo contrário. As palavras que são de moderação e de bom senso. E o que eu estou dizendo aqui está sendo do rei Agripa, porque
do dia. E o meu desejo é aquilo que o apóstolo Paulo diz, o meu desejo não é só, meu desejo é que vocês fossem o desejo é que vocês fossem tal como eu sou, foi a exceção dessas correntes. Ele estava algemado, ele falou que você fosse como eu, com exceção do fato de estar preso. Então ele demonstrou para quem chega pelo morto, sabe, condenado, que ele queria vê-los alcançando a salvação. E as demonstrações de amor e de misericórdia do apóstolo Paulo, elas se multiplicam no livro de Atos. E é a beleza do coração quebrantado e inabalável. O coração misericordioso e firme nas doutrinas. Esse deve ser o nosso alvo. Difícil, mas Deus tem formado, conduzido para esse objetivo. Esse objetivo que é assim, Jesus, fica das suas convicções glória, mas mostrando misericórdia até porque o crucificado, né? Para que eu não sabe. Irmãos, essa foi a nossa aula de hoje. A gente vai realizar aqui para tomar um café e entrar para o nosso culto. Muito obrigado pela presença de todos, pessoal em casa. Um abraço forte para vocês. Que Deus nos abençoe agora no nosso culto e espero que tenham gostado da aula. Vou fechar aqui, pessoal. Fiquem com Jesus, tá? Não vou fazer uma oração para finalizar, não, porque a gente precisa tomar um café aqui, senão não vai dar tempo. Tá bom? Um abraço forte a todos.